pessoal, então vamos lá. A gente estava falando que eu li aqui Apocalipse capítulo 1, verso 19, né? Diz assim, ó, escreve, pois, as coisas que vistes, as que são, as que hão de acontecer depois dessas. Então, o Apocalipse ele tem uma perspectiva tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, né? Então, a gente não pode perder isso de vista. Quando a gente for estudar, entender que é uma revelação final, que Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 22, 18 fala disso, que não pode ser acrescentado nem tirado nada, que trata das últimas coisas, das coisas que devem acontecer em breve. Então, são critérios aí para a gente estudar Apocalipse, tá bom? Eu não sei até onde parou a primeira transmissão, mas basicamente esses dois pontos iniciais aí para a gente seguir. Até a semana passada, então, nós apresentamos essa metodologia do paralelismo progressivo, simbólico, em contraste com a metodologia cronológica literal. E hoje nós vamos fazer um pequeno resumo aí das 7 sessões que é apresentada pelo Dr. William Hendricks, né? Já falei que o livro já chegou, a apostila também já está pronta. Depois a gente vai ver direitinho como faz aí para que você possa vir retirar a sua, tá bom? Então, dentro dessas 7 sessões aí que nós já apontamos semana passada, hoje nós vamos tratar de uma a uma. Então, convido você a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, principalmente no verso 20, que vai ser a chave da interpretação para a chamada 7 cartas da Ásia, né? Então, Cristo no meio dos 7 candeeiros. Veja aí o que diz então o verso 20 de Apocalipse capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o verso 20 ele já nos apresenta aqui a chave para interpretar. O que são os candeeiros? São as igrejas. E o que são as estrelas que viste na mão do Senhor? As estrelas são os pastores da igreja, os anjos da igreja, né? Então, os candeeiros representam as 7 igrejas, às quais Jesus dirige a sua mensagem. O destinatário primário do livro de Apocalipse são os crentes do primeiro século, né? Sintetizado aí nessas 7 igrejas da Ásia. É outra coisa, outro critério importante para a gente levar em consideração, porque a interpretação do Apocalipse também tem que respeitar esses destinatários primários e, obviamente, para nós também. Então, o simbolismo 7, então, aponta para a mensagem de Cristo, não só para essas 7 igrejas, literalmente, lembrando que na metodologia cronológica, basicamente é essa a ideia, mas na escola do paralelismo progressivo, o número 7 aqui é simbólico e não aponta simplesmente para 7 igrejas específicas e com mensagens específicas para períodos diferentes na cronologia, né, do nosso tempo, mas segundo o paralelismo aqui, ela é um simbolismo que aponta para uma mensagem de Cristo à totalidade da sua igreja, de todas as épocas, né, em todos os lugares, tá? Então, essa igreja é chamada de candeeiro porque a igreja é a luz do mundo, tá certo? Além disso, Cristo se apresenta como aquele que está presente com a sua igreja, governando e protegendo-a de seus inimigos. Ele conhece a realidade na qual ela está inserida, tanto na perspectiva do passado, presente e futuro. Isso fica claro quando você vai ler aqui as cartas, em todas elas. Veja aí, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, que é a igreja em Éfeso, o verso 2. Como começa o verso 2? Conheço as tuas obras. Então, Jesus está endereçando a sua carta à igreja, né? O verso 1 diz, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Então, está falando, ó, quem está escrevendo isso aqui para vocês é Jesus, né? E ele começa no verso 2, conheço as tuas obras. Lá no verso 8, a igreja de Esmirna, ele escreve, essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Veja, mais uma expressões que apontam para Jesus. E ele no verso 9 diz, conheço. Então, esse verbo, né, apresentado aí em todas as cartas, aponta para o fato de que Jesus está presente na sua igreja, que ele conhece, que ele anda no meio da sua igreja, que ele de fato está com a igreja até o fim, como ele prometeu lá em Mateus, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nessa primeira sessão, Cristo no meio dos 7 candeeiros, ele vai trazer mensagens para essa igreja, mensagens que apontam questões até do conhecimento dele e que vai apontar, de certa forma, também algumas das dificuldades dessa igreja. Essa primeira sessão de Apocalipse, então, tem como objetivo responder, ó, Jesus foi assunto ao céu, Jesus não está mais aqui, né? E como que a igreja deve viver nesse período? E aí o foco dessas 7 cartas é que a igreja viva em fidelidade. O foco é fidelidade. São 3 perigos que vão ser apresentados aqui, que é justamente a questão do desânimo espiritual, o esfriamento espiritual, né? A igreja deixar de ser aquilo que ela deve ser, deixar de brilhar, deixar de proclamar o evangelho. O segundo período são as heresias que essa igreja pode abraçar. E o terceiro é o desânimo por conta da perseguição. Então, essa primeira sessão, nesse paralelismo, o foco, a ênfase que Jesus quer dar e que João registra é para a igreja, para fortalecer, animar, motivar a igreja a permanecer fiel até o fim. Tudo bem? Depois nós vamos estudar isso de uma maneira mais exaustiva, obviamente. Então, hoje nós só estamos apresentando aí o resumão de cada sessão. A segunda sessão começa no capítulo 4, que vai falar sobre o trono e os 7 selos. Então nós vamos ter aqui um registro majestoso do trono de Deus, e aí a partir do capítulo 5, mostrando que Jesus tem autoridade para tomar o livro, né? Os livros com os selos, e dar direcionamento nas perspectivas que estão aí para acontecer no mundo. E do capítulo 6 em diante, então, aí nós temos a abertura dos selos, né, dos 6 selos, e o capítulo 7 vai apresentar aí essa questão dos 144 mil selados de Israel, visão dos glorificados, que nós vamos trabalhar também no momento oportuno. E o capítulo termina no capítulo 7. No capítulo 8 você vai ver que já está o 7º selo, mas o 7º selo já é a transição para as trombetas. Então, isso reforça essa ideia do paralelismo, né? Sempre o último selo, a última trombeta, o último flagelo está relacionado com a sessão já posterior, tá? Por isso, nessa ideia progressiva. Dentro ainda do trono e os 7 selos, então João tem a visão daquele que está sentado no trono, ele é adorado por aqueles que o cercam, em sua mão direita há um livro selado com 7 selos, o cordeiro tomou o livro em suas mãos, foi adorado, abriu os selos, um a um, e os selos são os desígnios de Deus que só o cordeiro pode colocar em prática. Nessa sessão, então, nós vemos como Deus relaciona-se com o seu povo e com os ímpios também no juízo, porque os selos vão apresentar situações tanto específicas para o povo de Deus, para situações mistas, tanto do justo quanto do injusto, e situações específicas para o injusto. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. A terceira sessão são as 7 trombetas, né? Começa aqui no capítulo 8, com essa transição aí do 7º selo, e vai até o final do capítulo 11, quando fala também da 7ª trombeta, tá certo? E no meio disso nós vamos ter 2 parênteses, vamos dizer assim, né?
na verdade 3, que é a questão dos trovões, né? Que nós fomos proibidos aí de saber o que é. Veja lá o que diz Apocalipse capítulo 10, o verso é de número 4, perdão. Apocalipse capítulo 10, verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então temos essa situação aqui, uma situação que Deus reservou em mistério. Depois, quando a gente for estudar essa sessão, a gente deve mencionar alguma outra coisa. A questão do livrinho, que é dado a João, nós vamos ver que há uma relação também com o Antigo Testamento sobre isso. E a perspectiva da medição do santuário e as duas testemunhas mártires, né? No capítulo 11. Que também é interessante, é em volta de uma série de possibilidades de interpretação. Muita gente fala que é Enoque e Elias, porque os dois não morreram, que essas seriam os mártires, tal, dentro dessa perspectiva mais literal. Nós temos uma perspectiva diferente apresentada pelo método paralelismo simbólico, tá bom? Progressista simbólico. Então vamos lá. Nessa terceira sessão, então, as 4 primeiras trombetas anunciam eventos que afetam o mundo, e as 3 últimas o desencadeamento de fatos terríveis, mais especificamente contra os ímpios. Tudo bem? E os capítulos 10 e 11 apresentam o papel da igreja como testemunha do Senhor. Vamos lá, quarta sessão, né, proposta, o dragão e as 7 vozes. Nesse momento, então, é respondida a situação, o que está acontecendo com Satanás nesse período todo. Todas essas sessões, irmãos, é importante lembrar, já deixar isso claro para você, que cada sessão trata do período completo, tá certo? Então ela vai desde a primeira vinda de Cristo, a ascensão de Cristo, até a volta de Jesus. Então, quando na primeira sessão que fala da igreja, vai falar sobre a igreja nesse período completo. Na outra sessão que fala da ação de Deus tomando conta, né, como autoridade sobre toda a terra e todo o céu, onde Jesus, o Cordeiro que tem o livro e abre os selos, mostra todo o período também, desde a ascensão de Cristo, a primeira vinda de Cristo, até a segunda vinda. A terceira sessão, que vai falar das trombetas, está falando também do mesmo período. E assim cada uma dessas sessões. E aqui, na quarta sessão, ele vai apresentar, portanto, a partir do capítulo 12, a figura de Satanás. O que Satanás vai ficar fazendo nesse período, né? E aí, então, essa quarta sessão, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14, ele vai apresentar aí, além das 7 vozes, também vai tratar da apresentação do poder de Satanás de perseguir a igreja, está no capítulo 12, e apresenta para a gente já 2 aliados de Satanás nessa perseguição da igreja, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Quando a gente for tratar também disso, nós vamos trabalhar com cada um desses personagens. Então, nessa sessão há uma indicação ao nascimento de Cristo, mas ao mesmo tempo aponta para a própria igreja, né? Que perseguido pelo dragão é levado para Deus até o seu trono. Então essa é uma possibilidade, apesar que nós já trabalhamos aqui com a ideia do termo harpazo, no capítulo 12, verso 5, dizendo que esse filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, que na verdade indica que não significa simplesmente aplicação ao próprio Jesus, mas também ao descendente da mulher, né, a igreja, tá certo? A mulher que representa, portanto, a igreja, é perseguida pelo dragão, que usa os seus agentes, e aí apresenta esses 2 agentes, a besta que vem do mar, a besta que vem da terra, e lá no finalzinho já nos é mencionado sobre a questão da prostituição, né? E aí entra já de certa forma mostrando sobre a Babilônia, né? Que só vai ser descrita de uma maneira mais eficaz lá para frente.
Então a sessão termina com a volta de Cristo e o julgamento divino, a ceifa e a vindima, né? Justamente porque cada sessão refere-se a um período completo, tá certo? Então ele vai repetir essa história várias vezes. A quinta sessão paralela são os 7 flagelos, ou as 7 taças, também você pode encontrar aí, que vai do capítulo 15 até o capítulo 16. Então, apresenta aí os flagelos e o dia da ira, né, que é a apresentação mais do juízo de Deus, né? Há uma sequência da aplicação do juízo de Deus, de modo menor durante a história, e com a chegada do juízo final de uma maneira mais clara. Então, o dia da ira divina chegou, esse é o foco dessa sessão. A descrição do juízo final é recontada com os usos de novos símbolos e acréscimo de detalhes, né, dentro daquela ideia da progressão. Agora serão derramados os flagelos de Deus sobre a terra, capítulo 16 vai falar disso, e mesmo com toda essa demonstração da ira de Deus, os homens não se arrependem. Então esses flagelos são situações terríveis, só que ao invés de gerar arrependimento no coração da humanidade, os homens se tornam cada vez mais duros e cada vez mais fechados, cada vez mais murmuradores e blasfemam contra Deus, né? Então veja aí, por exemplo, vamos pegar aqui só como exemplo para você ver, o capítulo 16, a partir do verso 10, o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça, por isso que é flagelo ou taça, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Então os flagelos não têm o objetivo diferente das trombetas. As trombetas é justamente para produzir arrependimento, os flagelos já é a aplicação da ira, né? As pessoas não se arrependem, muito pelo contrário, se tornam cada vez mais ímpias, mais murmuradoras contra o Senhor. Então, e aponta, portanto, aí aponta para o juiz de Deus. O Senhor é sempre o mesmo e continua a agir da mesma maneira contra os seus inimigos, como fez no Egito. Há uma relação muito próxima, né, com as pragas do Egito. E o sétimo flagelo descreve a própria vinda de Cristo e o juízo final, mais uma vez mostrando que cada sessão refere-se a um período completo. Tá bom? Sexta sessão, vamos lá. Dentro da sexta sessão é a visões do julgamento. Então nos é apresentado aqui a meretriz, a grande meretriz, Babilônia agora, que é a terceira aliada de Satanás, ela é apresentada de uma maneira muito mais clara, né? Com todas as suas características, seus objetivos, suas estratégias, e é anunciado, portanto, a queda, a ruína, né? Da Babilônia. É apresentado como algo já definitivo, e aí então nós temos o júbilo no céu, e aí ainda nessa sessão, até o final do capítulo 19, você tem aí a vitória também sobre os outros dois aliados de Satanás, que está registrado em Apocalipse 19, a partir do verso 11. Então vamos lá, nessa sessão, a sexta, que também é completa, a Babilônia é o foco, mas especificamente a sua queda. Ela representa o sistema de vida mundano e é o símbolo dos inimigos de Deus, que se opõem a Cristo, a sua igreja. A sessão termina com Cristo voltando para julgar também a meretriz, tá bom? E os demais aliados do Senhor, aliados de Satanás, perdão. Então, nós vemos que mais uma sessão apontando aí para a vitória, obviamente, de Cristo e, consequentemente, da sua noiva, né? Da sua igreja. Então, esse é um objetivo, né? O verso 14 do capítulo 17 é tido como um verso-chave, né?
temático e é importante. Se você quiser dar uma olhada lá comigo, Apocalipse 17, verso 14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Esse aqui, portanto, é o tema do livro de Apocalipse. A vitória do Cordeiro é a vitória da sua igreja, da sua noiva, dos eleitos, dos fiéis, né? Então, essa sessão é uma sessão importante porque reforça essa ideia da vitória. E aí chegamos na última sessão, lembrando que a gente só está fazendo um resumo, depois a gente vai estudar cada uma, detalhe por detalhe, tá? Então, as 7 visões da consumação. Começa no capítulo 20, vai até o 22, onde ele repete toda a história de novo, só que com a visão agora da consumação, a vitória final sobre Satanás. Já foi dado sobre a vitória sobre os aliados de Satanás, né? Poder governamental, as falsas religiões, filosofia e tudo mais, e sobre o sistema mundo de prazer, de prostituição. E agora, no capítulo 20 até o 22, a última sessão, ele vai responder o que vai acontecer com Satanás propriamente, com a consumação e a inauguração do estado final. Então, é a última sessão, ela tem como esse objetivo, por isso apresenta todo o processo de novo desde o começo, falando da prisão de Satanás, que acontece na primeira vinda de Jesus, para não mais enganar as nações, nós já estudamos isso em outro momento, vamos ver isso depois com mais detalhe, e aí já a inauguração do estado final. Então vamos lá. Terminando aí o período que compreende a primeira e a segunda vindas de Cristo, a profecia mostra a derrota final de Satanás e a renovação da criação. Por isso, novo céu, nova terra. No fim, numa nova realidade, a igreja representada pela Nova Jerusalém habitará com Deus. Então, assim, você tem resumido aí as 7 sessões paralelas do livro. O que a gente pode concluir de um modo simplista aí sobre essa primeira parte? Então, as 7 sessões, elas não são independentes, né? Mas estão interligadas. São paralelas, então uma traz informações sobre a outra que se somam e que dentro desse progresso nos apresenta aí a visão como um todo. Então todas elas falam da relação de Deus com a sua igreja. Deus, ele é o soberano sobre todo o universo, cuida do seu povo, ainda que esse seja alvo da perseguição dos ímpios. O livro do Apocalipse apresenta a vitória de Cristo e de sua igreja, bem como o julgamento dos seus inimigos. Nesse livro, portanto, somos estimulados a viver em fidelidade ao Senhor, que está cumprindo sua profecia final. Ok? Então, dessa forma, nós temos aí a visão geral, né, do livro, assim, resumido, só para você ter uma ideia. Aí agora a gente deve começar, ainda mais umas 2 aulas para frente, tratar de sessão por sessão. Ainda quero aproveitar hoje, irmãos, para a gente seguir aqui o nosso segundo capítulo, que trata sobre o simbolismo, né? Que é um dos critérios importantes para nós compreendermos aí nosso estudo. Então, vou mudar aqui uma telinha aqui para você dar uma descansada aí de me ver. Então, nessa segunda capítulo aí do nosso estudo, o simbolismo, ele vai dizer assim, não podemos nos esquecer que João estava preso, o Império Romano perseguia veementemente a igreja. Sendo assim, vemos que inicialmente Apocalipse aborda a necessidade de nossos irmãos permanecerem firmes na fé, apesar do sofrimento. Diante disso, a profecia de João veio recheada de muito simbolismo. Isso foi feito inclusive para que Roma não compreendesse o que estava escrito, ao passo que a igreja, familiarizada com as figuras do Antigo Testamento e orientada pelo Espírito, entenderia o recado. Então, o objetivo aqui do simbolismo é justamente aquilo que dentro da literatura apocalíptica judaica nós temos de melhor, né? Falar
de uma maneira que somente as pessoas que estão envolvidas dentro da cultura, do entendimento, que já apresentado antigamente, pudesse compreender, né? Nós falamos na primeira aula lá, imagine um velho, né? João já estava aí com 100 anos, preso, né? Confinado numa ilha, escrevendo um livro para confortar a igreja. E aí o império, então, tem acesso a isso de certa forma e fala, vamos ver o conteúdo desse negócio. Ele está falando do homem que tem olho de fogo, que a língua é uma espada, fala de besta, de dragão, de mulher montada numa besta de não sei quantas cabeças, um cordeiro que tem chifres, 7 olhos. Isso não faz sentido nenhum, né? Então, acaba revelando somente para aqueles que têm olhos para enxergar, tá certo? Nesse simbolismo ainda, irmãos, nós podemos dizer que os símbolos faz parte da nossa vida, né? Eu pus aqui alguns exemplos aí para você dar uma olhada, mas, por exemplo, quando a gente fala em vinho e pão, obviamente, você que está dentro de um contexto cristão, você sabe que nós estamos falando aí sobre a ceia, né? E para o povo de Israel, o povo judeu também, né? Essa questão do pão e do vinho é utilizada desde lá de Melquisedeque, quando o Deus, o servo do Deus Altíssimo, né? Que diante de Abraão oferece justamente pão e vinho na celebração que eles fizeram, tá certo? Outro símbolo, né? Vamos lá, talvez mais contemporâneo aí, quando você vai responder uma mensagem aí do WhatsApp, você põe um joinha lá, que significa que você concordou, que você tomou conhecimento, alguma coisa assim. Eles são símbolos, né? Que também estão no nosso dia a dia aí. Ou quando você pega um produto que tem um símbolo desse, você já sabe que não deve comer ou ingerir, tá certo? Então, a questão dos símbolos não é uma particularidade de Apocalipse, é uma situação que está no nosso dia a dia. Agora, a utilização dos símbolos que João faz, ela só faz sentido, esses símbolos só fazem sentido dentro de um contexto cultural, né, e de entendimento do Antigo Testamento. Se você pega uma pessoa que não tem nenhum contato com o Antigo Testamento e com as Escrituras, de um modo geral, e utilizar ou mencionar alguns dos símbolos que o apóstolo João escreve e que Jesus mostrou, né, dentro dessa revelação, não vai fazer significado nenhum, não vai fazer sentido nenhum. Então é importante entender os símbolos, mas olhando para a realidade do Antigo Testamento, tá bom? Então vamos caminhar mais um pouco aqui. Só para você ter uma ideia, um dicionário então define símbolo da seguinte maneira: algo que representa ou sugere algo diferente por via de uma relação, ou por via de uma associação, ou convenção, ou semelhança acidental, especialmente um sinal visível de algo invisível. Bem, as convenções que nós fazemos, né? Alguns sinais que dentro de uma questão cultural para nós faz muito sentido, e não necessariamente para outras pessoas, tá? E às vezes não só dentro de uma questão cultural, mas também dentro de um ambiente específico, né? Você pegar sinais aí relacionados a grupos específicos, para um grupo específico ele vai ter um significado, para outro grupo aquele negócio é até bom nem fazer esse tipo de sinal que pode dar problema, né? Você vai pegar um mergulhador falando ok para outro que está mergulhando com ele, dentro do contexto do mergulho, isso tem todo um significado e é importante. E se você fizer um joia para ele, significa que você vai subir, né? Que você vai deixar de mergulhar. Agora, se apresenta isso dentro de um outro contexto, já muda completamente. Então, nós precisamos entender os símbolos dentro da realidade que ele nos é apresentado, tá? E aqui em Apocalipse ela tem um contexto que é toda a Escritura. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento estão repletos de linguagem simbólica relacionada a uma grande variedade de categorias, né? Seja símbolos relacionados à natureza, a pessoas, a nomes, números, cores e até mesmo criaturas, tá? Vamos lá. E as interpretações dos símbolos? Vamos fazer aqui uma atividade rápida. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10.
Quando você abre lá em Lucas capítulo 10, deixa eu fazer um feedback aqui. E aí, pessoal, como que nós estamos? Tá tudo tranquilo? Então tá bom. Tem alguma pergunta aí, Lola? Não? Ou tá todo mundo dormindo? Estamos indo bem. Então vamos lá, abriu lá, Lucas capítulo 10. Nós estamos aqui na parábola do bom samaritano. A partir do verso 29, eu vou ler. Ele diz assim, ó. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, aí ele conta a parábola. Então vamos lá. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Nós temos aqui um exemplo, então, de uma metodologia da literatura judaica, né? As parábolas de Jesus é um exemplo disso. E dentro das parábolas nós temos vários símbolos, ok? O Dr. William Hendricks, ele apresenta essa atividade lá no livro, e aqui a gente vai propor um pouco diferente, mas vamos lá. Dentro da parábola, nos é apresentada a figura de um sacerdote. Antes, né, é apresentada a ideia de um homem, né, que descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem, obviamente, a gente pode interpretar como sendo qualquer pessoa que carece de ajuda. É assim que a parábola mostra que esse era o próximo, né? Mas ela apresenta também o sacerdote. Se a gente for preocupado, então, o que significa o sacerdote? Depois também é apresentado o levita. O que significa o levita? O samaritano, né? Então a gente pode dar várias interpretações dos símbolos. O que simboliza o sacerdote? É o sistema religioso, ou a doutrina, né? Alguns vão dizer, o levita é a ação social da igreja, né? O samaritano é aquele cara que não tem cargo nenhum dentro da igreja, mas é crente. Se a gente fosse nos preocupar em definir cada detalhe da parábola com, né, azeite e vinho, ele usou para curar lá as feridas. O que é o azeite? O que é o vinho? Né? Alguém poderia dizer a pregação e o ensino. Ou seja, se a gente for preocupar com esse tipo de interpretação, nós vamos ficar complicado. O seu animal, né? Depois lá a pessoa lá que está para ser carregada no seu próprio animal, provavelmente um burrico aí. Quem que é esse burrico? É o Espírito Santo. Então, quem que é o samaritano? O samaritano é o crente, que pega o homem necessitado, aplica nele o evangelho e o ensino, põe ele sobre o animal. O animal leva para a hospedaria. O que é hospedaria, né? Hospedaria aí seria a igreja, dentro dessa interpretação que busca identificar cada símbolo, né? Aí lá nessa hospedaria você tem, ele deixa 2 moedas. O que seriam essas 2 moedas? Algum vai dizer, é o batismo e a Santa Ceia, né? Outros vão falar a profecia e cura. Aí vai. Porque se for tentar interpretar os símbolos, você vai ficar louco.
O hospedeiro, quem que é o hospedeiro? É o pastor, né? Se a hospedaria é a igreja, então o hospedeiro tem que ser o pastor. E aí nós temos uma dificuldade na interpretação do símbolo. Então veja aqui nessa maior, se a gente fosse tentar interpretar os símbolos, nós perderíamos a ideia do que realmente é o foco do ensinamento. Qual que é o padrão? O que Jesus está falando nessa parábola? Por que Jesus trouxe essa palavra, ou essa parábola? Justamente trouxe para responder quem é o meu próximo. E ele vai mostrar que o próximo é justamente aquele que está precisando de ser socorrido, né? E eu, como crente, sou a figura daquele que tem que estar disposto a socorrer. É interessante você ver que tanto o levita quanto o sacerdote, eles estão descendo de Jerusalém para Jericó. Então eles não estavam indo ainda trabalhar ou realizar algum serviço no templo, né? Eles estão voltando para casa. Então todos eles teriam um tempo, hipoteticamente. Mas o foco da parábola é, portanto, te explicar quem é o teu próximo e qual o procedimento que você tem que ter com esse seu próximo, ou seja, de amor, de socorro, de cuidado. Tá? Agora, se a gente for tentar interpretar cada símbolo, a gente corre o risco de perder o objetivo principal, que é mostrar para você que o próximo é todo aquele que carece da sua ajuda. O Dr. Hanks vai dizer, não devemos espiritualizar os elementos da parábola, tentando atribuir um significado separado para cada um de seus elementos. Se o contexto da parábola nada diz sobre eles, também nós nada devemos dizer. Em vez de perguntar o que significam essas figuras, o correto é perguntar qual o significado da parábola e não o significado dos seus símbolos, porque senão você vai errar a interpretação da parábola. Você pode até ter uma criatividade fantástica em definir cada figura daquela, trazer uma interpretação para cada figura daquela, mas vai correr o risco de perder o verdadeiro significado do ensino de Jesus como principal. Então, nem sempre os símbolos vão estar ali para serem interpretados, né, de uma maneira literal ou especulativa. Se o próprio texto nos ajuda e nos indica, e as escrituras nos apontam para uma interpretação segura daquele símbolo, daquela figura, então ótimo. É o caso lá de Apocalipse, capítulo 1, que diz que as estrelas são os anjos da igreja e que os candeeiros são as próprias igrejas. Então ali o próprio texto já nos aponta. Se porventura o texto não nos aponta, mas fala de um símbolo, de uma figura que é apresentada no Antigo Testamento, então diz, olha, a antiga serpente, nós sabemos quem que é a antiga serpente. Gênesis vai falar que a serpente era Satanás. E o texto de Apocalipse vai deixar isso claro, mas se porventura não tivesse deixado tão claro como deixa, né, o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, já, se ele não tivesse usado dessa interpretação clara, o simples fato de ter falado antiga serpente já poderia nos remeter a interpretar aquela figura ou aquele símbolo como um diabo, porque nós temos elementos na própria palavra de Deus para essa interpretação. Se não tiver, meu amigo, é mais fácil, então, a gente parar na onde a Bíblia para do que querer ser criativo e inventar uma interpretação para uma figura ou para um símbolo que nós não temos elementos bíblicos, elementos no próprio texto, para atribuir um significado. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro ainda da interpretação dos símbolos, em relação à interpretação dos símbolos em Apocalipse, nós temos que ter o mesmo cuidado. Há um tema central no livro. Nós já falamos que o tema central do livro é a vitória de Jesus de sua igreja. E é nessa direção que devemos compreender os detalhes que encontramos no livro. Tá certo? Então essa, de certa forma, é uma diretriz importante. O Dr. Hendricks vai dizer, como norma, os detalhes pertencem à figura, ao símbolo. Não podemos tentar dar uma interpretação mais profunda aos detalhes, a menos que a interpretação desse detalhe seja necessária para ressaltar o pleno sentido da ideia central do símbolo. Se temos elementos no próprio texto ou
nas Escrituras para a interpretação, vamos fazê-lo. Se não temos, então vamos olhar para o ensinamento total, focado no tema central do livro, que é a vitória de Jesus e da sua noiva. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo aqui, em Apocalipse para ficar claro aí para você. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12, verso 9. Que é a figura que nós mencionamos aqui de Satanás. Ele vai dizer assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós temos aqui então um símbolo, né, falando de dragão, serpente, sedutor de todo mundo. Só que comparado com a perspectiva do Antigo Testamento, em especial Gênesis 3:1, vai nos falar que esse Satanás é justamente a serpente, né? Então você volta lá a palavra para Gênesis capítulo 3, eu vou ler aqui para você, Gênesis 3, verso 1, ele vai nos dizer assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E aí depois nós vemos, portanto, que essa serpente, que é um enganador, que depois fica claro quando Deus, lá no capítulo 3, verso 15, diz que o descendente da mulher pisaria, feriria a cabeça dele, né? Mostra, então, dentro dessa revelação progressiva, que essa serpente nada mais é do que aquilo que Apocalipse agora apresenta como sendo o grande dragão, né? O próprio diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. Então, veja, nós interpretamos o dragão ou a grande serpente de Apocalipse pautado em tudo aquilo que as Escrituras já nos falou a respeito disso, como sendo Satanás. Tudo bem? Outro exemplo aí, vamos lá, Apocalipse capítulo 22. Quando você abre aí, só ainda falando aqui de Apocalipse 12, né, a questão de que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chama diabo, o sedutor do mundo, e foi atirado para a terra com ele todos os seus anjos. Mais um exemplo de paralelismo, né? Você pega aqui Apocalipse 12, verso 9, e vai aqui para Apocalipse 20, que diz que o dragão, a antiga serpente, o diabo, tal, foi preso, foi lançado no abismo, né? E preso para não mais seduzir ou enganar as nações. Então você vê que há uma relação de paralelismo, tá? Isso é um parênteses só aqui para reforçar essa ideia, já que apareceu aqui. Mas vamos lá então para a ideia do simbolismo, voltar aqui para a ideia do simbolismo. Apocalipse 22, o verso é de número 1 a 3. Ele vai dizer assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Então nós vemos aqui símbolos, né? Apresentado o rio de água viva, a questão da árvore da vida e situações relacionadas a isso. Se a gente for lá para Gênesis, voltando lá para Gênesis, capítulo 2, o verso 9, nós vamos ver, de certa forma, esses mesmos elementos, quando diz assim, ó, do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você vê que aqui essa árvore da vida, que está no meio da praça, né, tem um rio, de uma e outra margem do rio, essa figura, esse símbolo apresentado é o mesmo apresentado. Aí qual que é a ideia? Deus está restaurando
a perspectiva antes da queda, né? Gênesis 2. Lá em Gênesis 3:17, nós temos também a seguinte afirmação: E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Aí você tem um paralelismo aqui interessante que diz que não mais haverá qualquer maldição. Então a promessa aqui no capítulo 22 de Apocalipse, verso 3, que nunca mais haverá qualquer maldição. E no paralelo aqui, Adão, por ter comido da árvore e atendido à voz da sua mulher, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Então veja, esse símbolo da maldição é retirado. A condenação do pecado. Não tem mais condenação do pecado na inauguração do novo estado, do novo céu, da nova terra e de tudo mais. Então, esse paralelismo. Como entender o simbolismo de maldição? Que não haverá mais maldição. Que sentido? Não há mais a condenação do pecado. A árvore da vida, né? Já foi mencionada lá, é apresentada aqui como no centro dessa praça, lá no centro do jardim. Então você tem tanto o paralelismo quanto também elementos aí para interpretação desses símbolos, dessa figura. Um outro texto que eu pus aí para você abrir está no livro do profeta Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, penúltimo livro aí, Zacarias capítulo 14, que é o último capítulo também, verso 11. Eu vou ler aqui para você, diz assim, ó. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Óbvio que a profecia está falando da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, onde não haverá maldição. A mesma ideia que Apocalipse capítulo 22, verso 3, nos apresenta. Então, existe uma relação dos símbolos do Apocalipse com todo o restante do Antigo Testamento. Então, quando há essa conexão desses símbolos, então fica fácil da gente interpretar. Se porventura não tiver, a gente não tiver elementos no Antigo Testamento para interpretar um símbolo que foi dado em Apocalipse, e só em Apocalipse, então o contexto, né, que vai me ajudar a interpretar. É o caso lá do candeeiro, é o caso dos anjos, só é dito ali, e então serve para... O próprio texto já me interpreta, já me conduz à interpretação do símbolo. Se não, vai ter alguns elementos que eu vou ter que deixar como mistério do Senhor, não vou ter condições de querer interpretar ou trazer uma interpretação para cada símbolo, para cada figura que é apresentada ali. Eu preciso ter cuidado com isso. É lógico que a própria história também vai me auxiliar nisso, né? Nós somos privilegiados nesse sentido, porque muitos dos sinais acabam sendo aplicados durante a história, e aí fica visível para nós, né? Principalmente porque muitas das profecias já foram cumpridas. Tudo bem? Vamos caminhar aqui, nós temos mais alguns minutinhos. Então vamos lá. Eu fiz uma lista, né? E você vai encontrar também no livro. Aqui eu só acrescento alguns versos a mais, mas cada capítulo, deixa eu pôr aqui o mais aberto para você acompanhar. Então, cada capítulo de Apocalipse, né, com uma descrição específica e a relação no Antigo Testamento dessas figuras, tá bom? Então, por exemplo, o capítulo 1 descreve o Filho do Homem. O Filho do Homem é um termo específico divino, né, para Jesus. E você tem, então, tanto em Zacarias quanto em Daniel, profecias que já falavam do Messias ou do Salvador com essa descrição que também Apocalipse aponta, que é uma descrição que relaciona a questão do poder, da grandeza, da pureza, da santidade e tudo mais. No capítulo 2 você vai ter muitas expressões nas cartas às 7 igrejas sobre a árvore da vida, paraíso de Deus, a figura de Balaão, Balaque, Jezabel, que apontam para heresias e tudo mais. Então, são elementos que são apresentados aqui no capítulo 2 e que você vai encontrar elementos no Antigo Testamento para
interpretar corretamente os símbolos. Capítulo 3, o livro da vida, a chave de Davi. Você tem todos esses outros textos aqui para confirmar esse simbolismo aí. O capítulo 4, um trono no céu. Então você tem elementos em Isaías e Ezequiel. Os 4 seres viventes, você vai ter que ler lá Ezequiel para interpretar esses sinais. No capítulo 5, o rolo, o leão da tribo de Judá. Tudo isso também apontando para textos do pro Antigo Testamento, ok? Então vamos lá, caminhando mais um pouquinho, nós temos aí no capítulo 6 os cavalos e os cavaleiros, com algumas situações de símbolos apresentadas também no Antigo Testamento. Capítulo 7, os servos de Deus selados na fonte. É uma situação que pouco se fala, né? Só fala da marca da besta, mas o Apocalipse fala também da marca dos servos de Deus. E a bênção dos redimidos, com todos os textos do Antigo Testamento. As trombetas do juízo, que é uma relação bastante perto, né, das pragas do Egito, lá em Êxodo. Capítulo 10, o testemunho e juramento do anjo, livro pequeno, também com elementos do Antigo Testamento que apontam para os mesmos símbolos. E assim, no capítulo 11, as 2 testemunhas, a vara de medida, com os textos do Antigo Testamento. Capítulo 12, a mulher, o filho do dragão, o anjo Miguel, também com textos no Antigo Testamento apontando para essa realidade. E também os outros demais capítulos. Capítulo 13, a besta que surge do mar. Aí nós temos Daniel apresentando também algumas situações nesse sentido. Vai ter um momento que a gente vai ter que estudar, em especial Daniel, né, para entender muita coisa de Apocalipse. Capítulo 14, termos como a nuvem branca, o filho do homem, o lagar, que também Daniel utiliza. Capítulo 15, o canto de Moisés, lá com Êxodo 15. Capítulo 16, a Armagedon, que refere-se especificamente a uma batalha que o povo de Israel teve, né, registrado lá em Juízes. O capítulo 17 a 19, você tem a queda da Babilônia, o convite dos pássaros, ou o banquete dos pássaros. E aí você tem vários textos no Antigo Testamento, eu cito até alguns do Novo aqui, para a gente comparar melhor. Capítulo 20, Gog e Magog, que estão lá em Gênesis, né? Referindo-se àqueles troncos étnicos que saíram da descendência de Noé. Tem todo um simbolismo, e a própria palavra de Deus nos aponta para entender mais ou menos o que isso significa. O livro do juízo está lá. Novo céu, nova terra, está em Isaías. A Nova Jerusalém, Ezequiel. O rio das águas da vida é a árvore da vida, focando também em Gênesis e Ezequiel. Ok? Então há uma relação, irmãos, dos símbolos de Apocalipse com a realidade das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento. Não dá para desassociar. Então todo símbolo de Apocalipse ele precisa ser interpretado à luz da própria revelação de Apocalipse. E se porventura o texto não me apresenta uma indicação dessa interpretação, então eu preciso vasculhar o Antigo Testamento para ver se há alguma ligação com o Antigo Testamento, né? Algum indício que me aponta para uma possível interpretação desse símbolo ou dessa figura. E se porventura não tiver, o texto não me dá margem para interpretação, e eu não tenho elementos no Antigo Testamento ou nas Escrituras para interpretação, então eu tenho que ir de uma maneira bastante prudente para interpretar, o paralelismo ele vai me apontar, como ele é simbólico, vai apontar muitas vezes para uma interpretação então mais prudente, obviamente olhando para a história, para ver se tem elementos na história para me auxiliar, mas sem aquela preocupação de que eu tenho que dar uma interpretação para todos os elementos, para todas as figuras, para todas
as expressões que Apocalipse usa, consequentemente trazendo aí uma perspectiva que pode muitas vezes me conduzir para longe do verdadeiro objetivo de Apocalipse, que é apresentar a vitória de Jesus Cristo e da sua noiva. Tá bom? Espero que dessa forma a gente tenha caminhado bem. E aí, concluindo então esse capítulo, essa aula 2, sobre os símbolos. Então vamos lá, o uso de simbologia no livro de Apocalipse é impressionante, é de capa a capa, né? Mas ele não é fruto da imaginação de João, mas a descrição de imagens a partir da realidade que Cristo revelou a ele. Os símbolos, na maioria, era desconhecido dos romanos, porém para a igreja que conhecia o Antigo Testamento fazia sentido, tinha significado, ok? Contudo, eles exigem cuidado e atenção para que não vejamos mais do que realmente contam. É aquele exercício lá de Lucas, né? O foco era tão somente mostrar quem é o próximo. O próximo é aquele que precisa de ajuda, que está perto de você. Agora, se você fosse tentar, por que 2 moedas? Por que azeite, vinho? Se você for tentar interpretar essas figuras que estão ali só por uma perspectiva de criar um ambiente para ser contada a história e que não necessariamente tem um significado específico, a gente acaba fugindo do principal objetivo, que é o ensino que aquele texto tem para nós. A gente tem que tomar esse cuidado também aqui em Apocalipse. Então, esses sinais ou símbolos, eles exigem cuidado e atenção para que não vejamos mais do que realmente eles contam. Precisamos interpretá-lo dentro do contexto em que eles estão e em harmonia com todo o restante das Escrituras Sagradas.